E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Gomes, autor do Projeto Livre Guardiã no Armário, o livro que está disponível desde o dia 30 de setembro para vocês adquirirem. É um livro que conta sobre trajetórias e vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero. Fala sobre minha trajetória enquanto homem negro, periférico, de origem muito conservadora e LGBT, e todas essas questões que envolvem a minha vivência. Entrevisto outras pessoas também para falar sobre esses processos de aceitação, porque a gente acabou naturalizando uma coisa que é muito dolorido e muito difícil de entender, que é o Brasil ser o país que mais mata a população LGBT no mundo. E é o país que mais mata a população negra também no mundo. Então a gente junta esses dois fatores, a gente precisa encontrar também, entender como é que é a vivência desses recortes, dessas pessoas, e eu tive a oportunidade de lançar um livro pela editora Paralela, do grupo da Companhia das Letras, e hoje, como parte desse lançamento e desse projeto, eu inicio essa temporada de entrevistas de como sair do armário, em parceria com a editora Paralela, com Companhia das Letras e com alguns autores aqui, que estão envolvidos ou que são do meio LGBTQIA+, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de aceitação deles e saída do armário. Eu preciso deixar claro aqui para vocês também que dentro dessa novidade nós teremos também um podcast que também vai ser construído dentro dessa plataforma e a gente vai explicar para vocês tudo certinho também no link aqui da descrição. A conversa aqui vai ser hoje com a Natália Borges, que já está aqui presente. Eu vou apresentar ela bem rapidamente, mas eu vou pedir para que ela também se apresente. Bom, Natália Borges Polesso é escritora, é pesquisadora, é tradutora, atualmente pesquisadora de pós-doutorado com a bolsa da CAPES na Universidade de Caxias do Sul e é doutora em teoria da literatura. Ela é autora de vários livros aqui que a gente vai conversar ainda, mas que fala sobre amores entre mulheres e afetividade. E primeiro eu gostaria de te agradecer, de passar a bola para você e a voz e a fala. Primeiro eu te agradeço pela oportunidade de estar te entrevistando. Eu já vi algumas coisas sobre você na internet, mas de uma alegria muito grande ter essa possibilidade de conversar com você aqui nesse projeto novo, junto com a Companhia das Letras e Editora Paralela. Ai, prazer é meu, Samuca. Eu adorei o convite e acho que quanto mais, melhor, né? Quanto mais a gente tiver aí contando as nossas experiências, repartindo, enfim, acho que mais gente pode ouvir também, se relacionar, saber que não está sozinho. Eu acho isso bem importante, esses projetos, super importantes, e também te cumprimento pelo lançamento e pelo projeto. Realmente, assim, lançar um livro nesse momento, eu acho que é uma coisa bem diferente mesmo, porque uma parte muito legal da vida de escritor, assim, de escritora, né, é quando tu pode ter contato com os teus leitores, né? E isso a gente não está tendo nesse momento. Eu espero que em breve a gente possa retomar isso. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu acho que eu também preciso dizer que ele foi fruto de um edital de fundo de cultura. Eu acho importante dizer isso, porque acho importante a gente sempre pensar na manutenção das nossas políticas culturais, né, e de educação. Então, dito isso, foi em 2013. Foi um livro que saiu por uma editora bem pequenininha, que nem existe mais, chamada Modelo de Nuvem, daqui da minha cidade, de Caxias do Sul. E foi muito legal, porque a gente fez... Todo o contexto foi muito massa, porque a gente fez o lançamento na livraria de amigos, com todo mundo, assim, meus amigos, meus colegas de faculdade, as pessoas do mundo literário da cidade, meu editor, que era meu amigo. A gente comprou umas garrafas de vinho e colou o rótulo do livro, assim, na garrafa de vinho. Então foi muito legal, foi um momento muito bonito, assim, de compartilhamento, e é muito emocionante a gente ver pela primeira vez, assim, a coisa que a gente escreve num formatinho esse de livro legal, nas prateleiras, para as pessoas manusearem. É uma realização, né? Para mim foi uma coisa muito bonita ver isso. Onde você nasceu? Com quem você viveu na sua infância? Você é filha única, não é? Conta um pouquinho para mim
a sua trajetória? Então, eu nasci numa cidade do interiorzão do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, chamada Bento Gonçalves. Mas eu nunca morei, de fato, em Bento Gonçalves, porque eu nasci com um problema cardíaco. Então, eu nasci no Hospital do Interior e fui direto para a capital, para Porto Alegre, para o Instituto do Coração, e lá fiquei uns 30 dias, eu acho. Eu não sei, eu obviamente não me lembro, mas a minha mãe conta que eu fiquei uns 30 dias hospitalizada. E quando a gente voltou, né, para casa, meus pais voltaram comigo para casa, eles já se mudaram para Caxias do Sul, que é a cidade onde eu estou hoje, onde eles tinham mais estrutura familiar para lidar com o seu primeiro filho, a sua primeira filha, que tinha um problema, né? Eu queria entender, dentro da sua, né, nesse período de infância, se você já percebia, de alguma forma, uma certa diferença entre a sua irmã ou entre as suas amiguinhas, que te fizesse se perguntar ou se questionar. Então, eu lembro de um evento muito marcante, que foi meus pais se mudaram aqui da cidade, e eu fiquei um tempo morando com a minha avó, né, eles foram com o meu irmão, minha irmã não era nascida ainda, e a gente foi morar numa cidade menor ainda, de 30 mil habitantes, chamada Campo Bom. Nessa cidade, isso até vaza um pouco para os meus textos, tem um dos meus contos no Amora que fala um pouco desse episódio, assim. Mas eu sempre fui uma criança muito moleca, mas muito moleca mesmo. Mas eu acho que isso aí né, também é da personalidade da gente, né? Mas eu me lembro de ter curiosidade com as outras pessoas. Então, nessa cidade onde eu morava, onde eu fui morar, né? Depois que eu fiquei um tempo com a minha avó, fui encontrar meus pais e tal. Tinha uma pessoa que morava do lado da casa deles, que tinha uma mecânica, e essa pessoa, eu não sabia se ela era uma mulher, um homem, não sabia o que ela era. Eu devia ter uns 5, 6 anos, eu acho, 6 talvez. E eu ficava muito fascinada, porque aquela era uma pessoa que não era como as outras, era uma pessoa que eu achava fascinante, que eu queria olhar. Mas, quanto a mim, até a infância, a única coisa que eu posso dizer, assim, é que eu era uma menina bastante moleca, assim, bastante ativa, que gostava de brincar, de correr, de pular, vivia com os joelhos rasgados. Minha mãe costurou aquelas coisas de couro na minha calça do colégio, sabe? Você começou a perceber sobre a sua sexualidade com quantos anos? Acho que 12 anos por aí. Porque eu me lembro muito bem que eu me apaixonei por um menino da minha turma e por uma menina ao mesmo tempo. Uma grande parte minha não entendia que isso era possível. Porque apesar de eu estar, como tu disse, numa família extremamente amorosa e aberta e que me incentivava a fazer tudo que eu queria em termos de, sei lá, esportes, que eu adorava esportes e essas coisas, e ser uma pessoa criativa e nananã, eles não eram uma família super aberta com essas questões por ignorância também, né? Por não saber lidar. E para mim aquilo era uma questão que eu não que estava errada, que ia passar, que eu estava sendo, não sei, tinha alguma coisa acontecendo de errado comigo. Eu pensava isso, né? Então, me apaixonei pelo menino e eu nutria sempre, né? Na vida real, eu nutria o que eu sentia pelos meninos. O que eu sentia pelas meninas, eu nunca disse nada até os 17 anos. Então, é como se a gente vivesse uma vida dupla, né? A gente, pessoas LGBTQIA+, é como se a gente vivesse uma vida dupla, uma vida dentro da nossa cabeça, com os nossos desejos, com os nossos medos, com as nossas impossibilidades, e a outra com as pessoas ao nosso redor, né? Tá. Dentro dessa construção que eu fiz de projeto, enquanto guardei no armário, eu já percebi uma constante. As pessoas LGBTs dificilmente contam sobre a sua sexualidade, primeiramente para os seus familiares, para seu pai e para sua mãe, né? Geralmente é para algum amigo, amiga ou para alguém distante. Eu queria entender de você quem foi essa pessoa com quem você falou, por que você escolheu essa pessoa e como que foi contar para essa pessoa pela primeira vez? Olha, aí eu acho que eu já tinha uns 16 anos. Antes disso, eu tentei falar com uma amiga. E aí, sabe aquelas conversas de que a pessoa não, você acha que está falando a mesma coisa que a pessoa está falando e não está?
E daí, quando ela se dá conta de que você está falando uma coisa, ela, não, mas do que você está falando? E eu, não, nada. E aí, ali o assunto morreu. E depois, quando eu tinha 16 anos, eu falei para uma amiga. Estava num contexto de uma novela que tinha, pela primeira vez, tinha um casal lésbico que foram A Torre explodidos de no Babel, não shopping. foi? A Torre de Ai, me Babel. fala sobre essa novela, você como mulher lésbica, porque assim, é um trauma que todas as mulheres lésbicas que eu converso falam. Tipo, eles explodiram o casal lésbico do shopping. Explodiram. Por clamor popular, isso que é, né? Não, e aí eu fui falar com uma colega minha, né? Eu falei, olha, fulana, é o seguinte, sabe a novela? Me ajudou muito isso, no caso, a novela ajudou bastante. Eu acho que eu gosto de mulher, eu acho que eu gosto de menina, não sei o quê. Aí eu ouvi a clássica frase que eu acho que muitas pessoas LGBT ouvem, que é, mas você já transou com um homem? Aí eu falei, não. Então é isso. Então esse é o problema. E o que você sentiu? A gente vai desenvolvendo ferramentas, né, para se compreender e para se defender também, né? E na época, eu lembro que eu ouvi, eu fiquei triste, fiquei chateada e pensei, pode ser, vai ver que eu tô errada mesmo. E esse relato é tão comum quando eu vou falar com as pessoas, né, do meu convívio, da minha geração, assim. Aí, o que eu fiz? Eu fui, né, transar com um cara, né, obviamente, porque... Mas também foi um... Não vou dizer que foi horrível, porque foi assim que eu, que eu liguei para ela no outro dia e disse, então, não é isso, você está errado. Ai, é maravilhosa! Gente, eu amei isso, você foi lá e deu prestação de conta. Aqui, olha, heterossexual, transei. Não mudou nada. Não, olha, não aconteceu nenhuma mágica, não houve nenhuma mudança. Você, enquanto mulher lésbica, criada e nascida dentro de uma região muito pequena ali, uma região que você não via outras pessoas iguais a você teve esse contato e aí você se viu com a oportunidade de ficar com alguém. Uhum. Você teve algum sentimento que te travou ou naquele momento, depois de você perceber que estava tudo bem, não tinha nenhum problema ficar com alguém que você estivesse afim? Gente, pra mim foi uma coisa assim, só tocava na minha cabeça a música do Queen, Don't Stop Me Now, 'cause I'm having a good time. Tipo, era isso pra mim. Foi, não, agora tá tudo certo, é isso aí mesmo. E eu acho que depois eu fiquei com poucos homens, assim, só quando eu realmente tava, assim, muito afim, ou que fosse legal, mas não era mais uma coisa, saí com umas amigas e agora eu vou ter que pegar um menino aqui pra não pegar mal pra mim. Eu não tive nenhuma dúvida depois que aconteceu. Para mim era tipo assim, agora tudo está em seu lugar, tudo está certo. Aí o que aconteceu? Eu tomei um pé na bunda, né, da minha namorada, e passei por isso sem contar para ninguém. Porém, quando levei o pé na bunda, cheguei em casa muito triste. Meu pai notou, né, perguntou o que foi, o que aconteceu, né, tá com essa cara. Tá sempre bem, tá sempre alegre ultimamente, e agora tá super triste. Aí eu briguei com a fulana, falei, né? Briguei com a Rô. Aí ele falou assim: com a tua amiga? Aí eu disse: não é minha amiga, pai. Falei assim. Aí ele disse: ai, não sei o que te dizer, minha filha. Eu nunca passei por uma situação assim que nem tu. Foi assim que ele me respondeu. Caramba, foi uma conversa até muito tranquila, assim, porque você tratou com a naturalidade que tem que ter, né, de falar, mas cada um sabe o terreno que pisa, mas de entender que não era para ser um evento, né? Depois desse primeiro diálogo, teve algum outro para se aprofundar sobre a sua sexualidade? Ou foi o único diálogo que você teve com seu pai sobre a sua sexualidade naquele momento? Eu acho que naquele momento foi o mais emblemático, assim, mas depois disso eu não escondi mais nada. Então a gente foi levando isso, nós dois fomos construindo isso, né, com a naturalidade que a gente podia ter.
E a minha mãe também, depois te conto. Meus pais, eles foram maravilhosos, os dois, assim, nisso, assim, no acolhimento e no... E depois, assim, com todas as minhas namoradas, com todas... Nossa, com todas, parece que... Me fala sobre o primeiro contato que você teve com a sua sexualidade e o ambiente profissional. Eu acho que a gente sempre tem algum receio, né? Mas também eu fui por muito tempo professora de inglês, né? Eu acho que a minha carreira profissional, hoje eu sou pesquisadora de literatura, mas eu comecei como professora de inglês e eu também trabalhei em bar. Em bar eu acho que não tinha muito problema, né? Garçonete e tal, mas nas aulas de inglês, às vezes dava aula particular ou tinha uma turma por muito tempo, é meio difícil você conseguir esconder, porque, né, a aula é baseada em comunicação e você tem perguntas para fazer, né, para as pessoas. Então, uma hora ou outra a gente começa a falar sobre a nossa vida e tal, e aos pouquinhos a coisa vai andando. Então eu entendo, né, e respeito o tempo de cada um, é muito importante, mas também é muito importante a gente ter ferramentas mesmo, até jurídicas às vezes, né? Às vezes não, né? Na maioria das vezes, A maioria das vezes. para a gente poder, né, viver aliviado nesses lugares, porque às vezes é um suplício, né? Ir para o trabalho e você tá acossado, né? Se sentir acossado o tempo todo. Isso é horrível. Bom, Natália, nós vamos finalizar aqui esse momento de conversa e eu queria te fazer um pedido. Nós sabemos que a realidade da maioria dos LGBTs aqui no Brasil é muito diferente da nossa atual realidade, da nossa vivência. E é por isso que é muito importante que a gente esteja aqui colocando a nossa cara no sol para falar que é possível sim passar por tudo isso e ser feliz e entrar no mercado e conseguir inspirar outras pessoas. Eu gostaria que você lembrasse de tudo que você já passou e de tudo que as pessoas com quem você já teve contato também já passaram e que trouxeram para você essa bagagem para a construção de vários personagens, de várias histórias. E imagine que existam outras Natálias e outras meninas lésbicas que estão aí, encontraram esse vídeo e ainda estão dentro do armário. Eu queria que você deixasse um conselho, um recado, uma mensagem. Gente, a gente cresce aprendendo que o lugar seguro é a casa e é a família. Eu tive a sorte de ter a casa e a família como um lugar seguro. Isso não é sempre uma garantia, né, para as pessoas LGBT. Mas saibam que vocês têm outras casas, outras famílias, outros lugares de acolhimento, que existem muitas pessoas para conversar, né? Pessoas que vão te dar conselhos bons e não conselhos estranhos e esquisitos e te forçarem a fazer coisas ruins. Então, enfim, vocês não estão sozinhos e a gente está por aqui sempre. É isso, gente. E não se sintam só. Consumam conteúdos de pessoas LGBTQIA+, para que você possa se sentir representado. E para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho da Natália, vá correndo agora, clicar no link aqui na descrição, para você ouvir o podcast, que a gente vai aprofundar muito mais esse papo.